Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a Uma Semana um Livro. O livro dessa semana é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, nessa versão da Príncipes, que é uma versão em quadrinhos. Bom, como eu já vinha falando pra vocês em alguns vídeos, em alguns momentos, eu gosto muito dessa adaptação que a Príncipes vem fazendo de algumas edições, né, de clássicos da literatura, trazendo para uma versão em quadrinhos. Isso faz com que desperte também um pouco do desejo de conhecer um pouco melhor as obras. As edições em quadrinhos, geralmente, elas são mais baratas. Então, por exemplo, por essa daqui, do Médico e do Monstro, eu paguei R$ 10. E aí eu não conhecia o texto, né, e gostei bastante. Conta a história, basicamente, né, de um médico que se chama Henry Jekyll, que é um médico super respeitado, super notável em Londres, mas que ele pratica alguns experimentos que são antiéticos, imorais, ilegais, que matam pessoas, que, enfim, causam um caos. E ele faz essas coisas tudo escondido, porque ele tá fazendo pesquisas, né, pra, enfim, tentar achar curas e etc. Mas ele termina matando pessoas, termina agindo dessa forma muito antiética, muito imoral, muito ilegal. E aí, tanto que em algum momento, né, uma ajudante dele termina se desfazendo dessa parceria justamente por entender que aquilo não faria sentido nenhum, não fazia sentido nenhum. Paralelo a isso, algumas noites de Londres terminam sendo muito conturbadas com a presença de um ser super asqueroso que é tido como um monstro, que é o Hyde. E esse ser, esse Hyde, ele termina assustando pessoas, ele pratica alguns crimes, ele coloca pra fora tudo de mal e tudo de ruim que poderia acontecer. E é um suspense muito grande, tanto que o advogado George Utterson, ele tenta achar quem é essa pessoa, né? Quem é esse ser e o porquê que ele faz isso. E ele encontra essa pessoa e o que deixa ele mais ainda com a pulga atrás da orelha é porque esse ser, ele foi incluído no testamento do Dr. Jekyll. E isso chama muita atenção porque por que um doutor tão distinto, por que uma pessoa tão renomada dentro da classe médica e da sociedade de Londres, né, vai colocar um ser tão asqueroso no testamento. E apesar desse advogado Utterson sempre ficar questionando e tudo mais, o porquê que esse doutor tomou essa atitude, né, porquê que ele decidiu fazer isso, o médico, ele simplesmente diz que é isso mesmo e pronto. E aí, no laboratório dele, na casa dele, desse médico, sempre vai ter ali a presença do Hyde chegando à noite, depois de aterrorizar e provocar o caos em Londres. Algumas pessoas começam a aparecer e de repente sumir, enfim, até que o mistério ele é revelado e a gente descobre que o médico, né, que é esse Jekyll, ele estava tentando fazer essas curas e esses remédios que promovessem a cura da maldade humana e etc. Ele termina chegando numa fórmula e ele não tem um cobaia para tomar essa fórmula. Termina que ele mesmo toma e ele se transforma nesse monstro. Então, a mesma pessoa é o médico distinto, renomado e o monstro. E ele sendo o monstro, na verdade, ele só coloca pra fora todas as ruindades e as maldades que ele estava proposto a fazer. E aí essa ajudante dele, enfermeira, né, que depois até desiste de ajudá-lo, justamente por entender o que é que rumo tá tomando essa história, ela termina descobrindo isso, ela termina sendo uma refém dele, na verdade, do Hyde, porque em algum momento o médico, ele achava que ele tinha domínio da situação e que o seu pior, né, que seria o Hyde, ele só despertava em momentos que ele sabia.
Mas aí a forma monstruosa, ela vai começando a aparecer mais vezes e mais vezes e tomando conta do ser dele. E aí ele tenta ir atrás de todas as fórmulas químicas, né, para poder ir fazendo o antídoto e se livrando dessa forma má, que seria o monstro. Mas em algum momento ele chega num tipo de sal que não se produz mais, porque ele vinha com erro, uma impureza, e agora só tem o sal puro. E aí o monstro termina tomando conta do médico, mata esse farmacêutico, esconde o corpo enterrando dentro da própria mansão. O mordomo da mansão, ele termina tendo uma leve suspeita de que algo de ruim está acontecendo e teme pelo seu patrão, né, pelo médico. E aí essa enfermeira chega com uma fórmula, né, um antídoto, mas quando ela chega, é quando ela é sequestrada, porque ela fica sabendo de tudo o que aconteceu. O mordomo fica então muito receoso, né, do que aconteceu com ela, porque só viu que ela entrou dentro da mansão, mas não a viu saindo, assim como também o farmacêutico, ele só viu entrando, mas não viu saindo. E aí ele chama esse advogado, o George Utterson, e aí quando o Utterson chega, que era muito amigo do médico Jekyll, ele termina se deparando com aquela situação, vendo o monstro, e a enfermeira termina contando pra ele, ó, ele, na verdade, esse monstro que tá aterrorizando Londres, é, na verdade, o médico, é o Jekyll. E aí, enquanto tá nessa forma de monstro, ele termina matando também o mordomo, tenta ir em cima do advogado, mas ela começa a falar que, na verdade, ela começa a contrastar ele muito, trazendo verdades, como, por exemplo, de que ele em si não era o monstro. Na verdade, o monstro só praticava as coisas que ele, o médico, permitia que fossem praticadas. Porque eram coisas que ele queria fazer, mas ele não tinha coragem. Então, todas essas ruindades, tudo de maldade, tudo de ruim que tinha no monstro, na verdade, era tudo que o médico queria ser e ou fazer, mas não conseguia fazer na sua forma humana. E aí praticava essas ruindades, tomado pelo espírito do monstro. E aí, ao se ver confrontado, ele termina voltando à forma original, mas ele morre num confronto, né, nesse determinado confronto. E, no fim das contas, apesar dela querer expor toda a história, porque ela viu que todas as provas ficaram de que era esse médico mesmo que tinha feito tudo de ruim, todas as pesquisas e todas as tentativas e tudo que ele tinha feito para tentar achar uma cura, mas que na verdade tinha matado muitas pessoas, que tinha cometido diversos crimes, isso tudo ela quer expor. E aí, como o médico está morto, assim como as pessoas que ele terminou ferindo e tudo mais, o George Utterson, que era muito amigo dele, decidiu queimar tudo e priorizar pela lembrança do amigo. E dizer que, ó, a culpa vai ser sempre do Hyde, né, do Ryld, o monstro, e aí a gente prioriza por deixar a memória intacta do amigo, né, do médico, do Jekyll, porque, querendo ou não, a gente começa a tratar aqui como sendo dois seres mesmo. O médico, com toda a sua pompa, seu respeito, sua presença dentro da sociedade, todas as contribuições que ele fez, e o mal, que seria o monstro, o Hyde, que, enfim, fica sendo o autor de todos os crimes e de tudo de ruim que aconteceu nesse momento. Eu achei uma história bem interessante, achei que termina que a gente é muito levado, né, pelo enredo. Tem muitos trechos que eu achei interessantes, que eu destaquei, apesar de ser uma releitura, né, o quadrinho, mas, por exemplo, às vezes só atitudes drásticas podem curar o que resta de bom. Eu achei essa uma frase muito interessante. E tem outra também, a de que a gente não consegue se livrar dos nossos desejos mais íntimos, não adianta negar a nossa natureza. Enfim, achei muito interessante.
Só para trazer uma questão mais estética, né? Então, essa é a capa e a contracapa. O livro é publicado pela editora Príncipes, ou Príncipes. Essa edição foi publicada em 2021. Faz parte do Clássicos em Quadrinhos. A estética, ela segue igual a dos outros, né? Dos outros clássicos em quadrinhos. Tem uma folha que é grossa, mas não tão grossa. O papel que é fosco, então é bem interessante, ajuda bastante na leitura. Termina tornando bastante agradável. É mais um classic novel, né? Não chega a ser tanto uma história em quadrinhos, em si, do jeito que a gente conhecia, porque ele tem umas formas, um formato muito realístico. Enfim, o roteiro, a edição e os balões foram feitos pelo Daniel Esteves e o desenho e a arte final pelo Anderson de Souza. É uma produção da Ciranda Cultural, que é um selo da editora Príncipes. E aí, para finalizar, só lendo aqui o que tem aqui na orelha do livro, o mistério e o terror se materializam quadro a quadro nesta nova versão do clássico de Robert Louis Stevenson. Qual será o segredo que existe entre o sóbrio Jekyll e o asqueroso Hyde? O que aquela criatura bruta e sem modos terá para se tornar íntimo de tão respeitado cidadão a ponto de ser incluído no testamento? Essas e outras perguntas pairam na mente de Utterson enquanto ele observa situações inusitadas acontecerem na casa de seu cliente. Adaptada por Daniel Esteves, ilustrada por Anderson de Souza e cores de Dan Freitas, a envolvente trama de ficção científica explora e questiona o que há escondido no íntimo do ser humano e o que se é capaz de fazer quando as ações são executadas sem moral ou ética, quando o intuito fala mais alto. Uma história que não o deixará sair do lugar antes de chegar à última página. É isso, me conta aqui nos comentários se vocês já leram O Médico e Monstro, se leram na versão em texto, se já viram nessa versão em quadrinhos, se gostaram, se não gostaram, enfim. Deixa a sua opinião aqui, deixa o seu comentário. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Toda semana a gente tem um novo vídeo aqui. Então, abraços para todos, até a próxima semana com mais uma Semana um Livro. Tchau, tchau.